comentar com você neste vídeo, torcedor do Corinthians, sobre o Barcelona de Guayaquil, o próximo adversário do Timão, nesta etapa ainda prévia da Libertadores de América, amigos e amigas. Então, por gentileza, já deixa o like, antes que você se esqueça, deixa o like, é muito importante. Se você gosta do meu trabalho, e se você tiver condição para isso, e tem o desejo de fazer, deixa um Pix para dar uma força aqui para o canal. Este mês é deficitário, e é graças ao Pix que estamos conseguindo equilibrar as contas. Fico muito grato, se for possível, de qualquer valor. Ah, eu não posso. Tá tudo muito bem. Ah, eu posso, mas eu não quero. Tá tudo muito bem. Não tem problema não, tá? Então, tá tudo muito bem. Agora, se puder, melhor ainda, beleza? Então, eu vou deixar aqui a chave do Pix no comentário fixado, caso você queira dar uma força. Ah, eu não quero mandar Pix, mas eu quero mandar um valor demais. Tá tudo bem também. Pode mandar um valor demais. De quanto, Jota? É qualquer valor. Não há valor mínimo, moralmente falando, quando você contribui com um produtor de conteúdo. Então pode mandar R$1. Eu tô fora do país. Manda $1, 2, €1, tal. Ou pode mandar 10 milhões também de real, não tem problema não. 1 milhão de real, R$1.000, tá tudo bem. Ou R$1, R$2, o que você quiser, tá? Dá uma força aí pra gente aí. Meus amigos, minhas amigas, de novo, a gente viu contra a equipe da Universidade Central de Chile, de Venezuela, né? Como o Corinthians sofreu, né, gente? Diante de uma equipe que certamente é muito modesta, é a equipe que não está bem, inclusive no campeonato venezuelano, mas eu explico, tá? Eu explico para o senhor Caio Ribeiro, que não entende nada de futebol e não trabalha, sério, né? Só trabalha no dia do jogo comentando, nem comenta o que quer, né? Falou no primeiro jogo, esse time é horrível, tal, uma falta de respeito total com o futebol da Venezuela, com os limites do time venezuelano. Um comentarista de futebol de uma grande empresa, né, de um grande canal de TV, deveria ser demitido quando faz uma declaração dessa. O seu Caio Ribeiro, que não trabalha, né, que não assiste jogo, que não conhece, jamais deveria desconsiderar o seguinte. Primeiro, o time venezuelano estava estreando na Libertadores. Qual é a dificuldade de aceitar que o time poderia estar muito nervoso também? Segundo, o time pode ser horrível, mas ele fez essa declaração à luz daquilo que estava vendo em campo apenas, e não a partir do conhecimento da equipe. Lamentável o seu Caio Ribeiro, que até hoje não entendo como essa pessoa é comentarista de... Eu não entendo. Dá para entender, mas eu não vou entrar nesse detalhe não, porque é bastante complicado. Caio Ribeiro, né? E o que falar? Porque se a Universidade não joga nada, então o Corinthians é horrível também, porque o Corinthians sofreu ontem para vencer a equipe de Universidade Central. Por que sofreu? Porque jogou errado, mas também porque a equipe venezuelana jogou dentro dos seus limites muita bola. E jogou errado por quê? Porque não tem técnico. Gente, eu sei, né, que é complicado, é um debate difícil, mas Ramon não é técnico para o Corinthians. O Corinthians, portanto, não vai ganhar nada com o Ramon? Pode ganhar, não tem problema não. O elenco é muito bom, para mim é muito bom, apesar de precisar de um lateral, porque já contratou um pelo menos, né? Então, assim, o Corinthians pode perfeitamente conseguir ter conquistas, mas, gente, não dá, gente. A leitura de jogo é lamentável. Ele tá vendo o jogo ali, ele é o filho dele, e não entende o que tá acontecendo, de tal sorte aqui. Bom, de tal sorte que faz substituições equivocadas, né? É impressionante como o Ramon Dias é limitado. Ele é um técnico defensivo, tá? Deixa eu explicar pra você. Ele é técnico que treina a defesa, mas eu vi o time... Exatamente, ele treina a defesa, só que, né, ele não treina o ataque. Porque não gosta e porque não sabe, não faz parte do que ele pensa de como a equipe tem que jogar futebol. Então ele treina a defesa. Só que, como o Corinthians é um time que tem um maior poder, né, e um elenco melhor, e por várias outras circunstâncias, o Corinthians vai ter posse de bola e domínio do terço final em relação a grande parte dos seus adversários. Quando isso acontecer, então esse Corinthians vai estar jogando ali no campo de ataque, né, os jogadores vão estar praticando ali um jogo que não foi treinado. Ao mesmo tempo, o Ramon não treina situações de quando o time está no ataque, porque ele treina a equipe para defender o campo de defesa. Então, quando a equipe do Corinthians está no ataque, ele não treina essa situação. O time do Corinthians está no ataque, como é que eu faço para defender? Não, ele não se preocupa com isso. Por quê? Porque na cabeça dele, o Corinthians tem que ir para campo para se defender na medida possível. Só que a circunstância do jogo faz o Corinthians atuar quase sempre no campo de ataque. E aí o Corinthians não treinou, não praticou o treino exaustivo para saber se defender quando está atacando. E foi o que a gente viu no jogo de ontem. E vamos ver em outros momentos da temporada, infelizmente. Ramon é lamentável. Mas, a despeito disso, Timão passou, merecia passar, passou, está na próxima fase da Libertadores de América e agora vai pegar a equipe do Barcelona. O que é esse time do Barcelona? É o técnico Segundão Castillo, gente. É isso mesmo. Né? Lá no Equador, segundo Castillo, né? O Castillo, gente, o Castillo, né?
é o segundão. É um ex-ídolo ali, o jogador que se relacionava muito bem com a torcida do Barcelona, virou técnico. E virou técnico em qual contexto? Num certo momento, o segundão falou, olha gente, eu acho que eu sou o técnico ideal, porque eu sei conversar com os jogadores, eu entendo a linguagem dos jogadores, eu tenho ouvidos para escutar o que falam os jogadores. O presidente achou ótimo e resolveu, para que contratar um técnico estrangeiro? Para que trazer o Almada de volta, tá? Se nós temos, né, para que manter o Almada se nós temos o segundo Castilho? Né? Vamos até, e ele virou, né, na verdade, o técnico. E aí começou essa conversa de tentar, gente, ser o paizão de todos os jogadores. Né? Então ele tenta agradar a todo mundo, né? E ele deu uma declaração, inclusive, recentemente, falando o seguinte, né? Eu não formulo um esquema tático a priori. Por quê? Porque não tem como ter um esquema tático. Porque os jogadores são diferentes. Então por que eu vou ter um esquema tático? Eu preciso aproveitar todos os jogadores. E para aproveitar todos os jogadores, eu não posso colocá-los todos no mesmo esquema ou segundão. É só treinar os jogadores num tal esquema. Então o Barça não tem um estilo de jogo próprio, gente. O estilo de jogo do Barça é de adaptação. Adaptação não somente ao adversário, mas adaptação aos próprios jogadores que entram em campo. Por quê? Porque no jogo seguinte provavelmente vai ser outra equipe. Por quê? Porque o segundão quer agradar todo mundo. Entende? Olha, o Barcelona ele vai a campo, em geral, com 4-2-3-1, tá? Só que esse 4-2-3-1 muda muito, tá? Dentro do jogo, muda muito. Por quê? Porque as características dos jogadores são diferentes, que vão a campo no jogo ou no outro. E aí você tem um 4-3-3, você tem um 4-1-4-1, você tem um 5, né? 5 jogadores na defesa, 5 jogadores na defesa, mais 3, mais 2. Você tem, uma bagunça, gente. E no fim das contas, lembra o Ramon. Em que sentido, Josa Novales? Lembra o Ramon no sentido de quem decide são os jogadores. O que pode mudar as coisas são os jogadores, o talento dos jogadores. Porque se depender do técnico, esqueça. Ele não vai fazer diferença. O Josa, fala aí, quem é melhor? Ramon Dias ou Segundão Castilho? Que lá no Equador ele é chamado de Segundão Castilho. Vamos mudar isso aí, né? Eu posso mudar? Eu posso propor o seguinte, qual é menos pior? Pode ser assim? O menos pior é o Ramon Dias, porque o segundão é dose para leão, gente. É dose para dinossauro, o tal do segundo Castilho. A leitura de jogo dele, como é que é? É horrível. Igualzinha a do Ramon. Faz substituições erradas? Faz, né? Pega jogador que não está muito bem em termos físicos e coloca para jogar apenas porque ele precisa, naquele jogo tal, colocar aquele jogador para atuar. E ele quer, na verdade, satisfazer todo mundo. Só que já tem jogador que está insatisfeito no elenco do Barça, né? E aí, gente, dentro de campo como é? É um Deus nos acuda. É um Deus nos acuda. Na medida do possível, a gente percebe que a equipe vai, em alguns jogos, vai ter posse de bola quando pega uma equipe muito pequena que recua muito, dá o campo para a equipe não sabe o que fazer, né? E neste caso, neste momento, a defesa sofre muito, né? E quando joga com a equipe um pouquinho melhor, né? A equipe tende a fazer o quê? Fica todo mundo ali no primeiro e no segundo terço do campo, buscando o quê? Um jogo do contra-ataque. É esse tipo de jogo que o Barcelona deverá fazer contra o Corinthians. Ou seja, tanto em Guayaquil como também em São Paulo, aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena, o time do Barcelona deveria jogar dando campo para o Corinthians atuar, jogar, dando a posse de bola para o Corinthians e, evidentemente, tentando estudar, porque segundo o segundão, o time fica estudando o adversário para tentar se adaptar, o que é mentira, porque nem sempre os jogadores estão necessariamente estudando o adversário. Na maior parte das vezes, os jogadores estão simplesmente, gente, tentando sobreviver, né? E tentando, inclusive, se associar para conseguir alguma coisa, porque o esquema tático, em geral, não consegue dar sustentação para o jogo da equipe do Barcelona. Em outras palavras, a gente está falando aqui neste vídeo, eu estou falando aqui neste vídeo com vocês sobre um dos piores Barcelonas que eu já vi jogar em 20 anos pelo menos, tá? É um dos piores, tá? Dos mais bagunçados, tudo assim estranho, né? Jogador, às vezes, que tem uma capacidade legal de fazer uma transição para o campo de ataque, é colocado ali, colocado numa posição errada, aí o jogador vai para o campo de ataque fazer aquilo que ele sabe fazer melhor, só que aquela função que ele deveria cumprir, não cumpre, e aí, né, a equipe fica ali totalmente fragilizada no setor daquele jogador. O segundão, ele fala o seguinte, eu quero que os jogadores joguem como eles gostam de jogar,
mas na verdade, ele, na maior parte das vezes, ele quer que os jogadores cumpram funções defensivas. Mas se o jogador, ele é sobretudo um meia ofensivo, ele não vai cumprir função defensiva coisa nenhuma. Ele vai, por exemplo, tentar construir jogadas. E aí, aquele setor em que ele estava trabalhando, em que ele precisava defender, aquele setor fica desguarnecido, né? É um pouco isso que acontece com essa equipe do segundo Castillo. O que a gente tem visto de positivo neste caso é o time conseguindo trabalhar razoavelmente bem, ao menos do ponto de vista de quando ataca, pelas laterais, né? E aí, nessa transição do campo de defesa para o campo de ataque, a gente vê não somente os laterais funcionando na medida do possível razoavelmente bem, como também os pontas que abrem e tentam dar profundidade. Às vezes você tem a troca do lateral, que vai para o fundo do campo, enquanto o meia aberto vai por dentro. Às vezes você tem o lateral indo ao fundo do campo e o meia o meia, que na verdade deveria ir para o fundo do campo, ele acaba trabalhando por dentro. Então tem essas trocas aí, às vezes até confunde um pouco as defesas adversárias, né? Essa troca entre lateral e ponteiro, né? Que às vezes o ponteiro cumpre a função de dar profundidade, às vezes o lateral que cumpre a função de dar profundidade. O elenco do Barcelona propriamente é um elenco mais ou menos, né? Ali eu poderia dizer para vocês, é um elenco que tem uma qualidade técnica muito parecida, os jogadores não são muito diferentes, né? Eu acho que assim, tem até um brasileiro no elenco, né? Que às vezes joga também na equipe, entra na equipe em algumas partidas, não faz muita diferença. Ele atua no setor do meio de campo, é o Leonai, tá? É um jogador que tem, acho que 26 anos, é uma espécie de volante, né? Às vezes ele entra também no jogo, porque até o Leonai é o jogador que merece ter ali uma oportunidade. Eu acho lamentável que em alguns jogos o Brian Carabali, que é o lateral direito, ele está no banco de reservas. Para mim é um jogador que consegue entender muito bem o corredor, tanto defensivo como ofensivo, só que às vezes ele está no banco de reservas porque o Vargas precisa jogar, porque o Byron Castillo precisa jogar também, e assim por diante. O melhor lateral que a equipe tem é o Byron Castillo, tá? Que há 2 temporadas atrás foi considerado, para mim, o melhor lateral direito do futebol das Américas. Aliás, na minha opinião, é um lateral que, enfim, é melhor do que os laterais que o Corinthians tem, tá? Melhor. O Byron Castillo é um lateral interessante, valeria a pena olhar para essa possibilidade aí. Agora, talvez a torcida do Corinthians nem veja ele jogar, porque como tem ali alguns laterais, de repente pode coincidir de num jogo ser o Vargas, no outro ser o Carabali. Para mim, o melhor é o Byron Castillo, que é um jogador ultra ofensivo, um lateral que consegue trabalhar muito bem quando faz essa ultrapassagem, né? E eu acho que, a despeito de, quando está em linha, conseguir defender muito bem aquele setor, né? Acho que é um lateral que comete falhas na recomposição do jogo. Nada diferente daquilo que fazem Mateuzinho da vida, que fazem o lateral pela esquerda do Corinthians também, né? O que fez o gol ontem, inclusive, e tal, né? Enfim, você sabe muito bem de quem eu tô falando. O Castillo é melhor do que qualquer lateral hoje do Corinthians, tá? Então, eu acho que o Corinthians poderia olhar para essa possibilidade. Então, os laterais costuma funcionar muito bem. O jogo no meio de campo, gente, é complicado, não tem funcionamento. Sabe por que não tem funcionamento? Porque qual é a função do lateral? A função do lateral é defender, né? Quando está em linha, ou então fazer ultrapassagem, ir para o campo de ataque e fazer, gerar profundidade, ou então trabalhar por dentro enquanto o ponta gera e tal. Essas são as funções básicas do lateral, além, por exemplo, de recompor e assim por diante, tá? Agora, as funções de um meio-campista é bem mais complexa, né? Então, quando você tem vários meio-campistas entrando e saindo, as coisas não tendem a ter funcionamento no meio de campo. Esse Barcelona é um deserto de ideias completo no meio de campo. Assim, gente, é uma bagunça. O Corinthians teve muita sorte, porque a despeito do El Nacional ser um time ridículo, né? No sentido assim de que tem pouca expressividade técnica, é um time, por exemplo, que tem assim, também dificuldades com ideias de jogo, mas é um time muito melhor que o Barcelona defensivamente, mas é muito frágil. Esse Nacional, por exemplo, na minha opinião, ele poderia dar um trabalho maior para o Corinthians do que esse time do Barcelona. Essa bagunça em campo, dirigida pelo segundo Castillo, pode ajudar muito o Timão. Agora, o Timão tem que fazer a sua parte, né? Porque até morto é capaz de ressuscitar quando o Corinthians ajuda esse morto, quando o Ramon Dias costuma dar essa focinha. E o Ramon, com a sua ruindade toda, tende, né, a ajudar bastante o adversário, a fazer com que o adversário fique ainda mais empoderado dentro de campo contra o Corinthians. É absurdo a gente ter na Neoquímica Arena um time da Venezuela, que é pequeno na Venezuela, é tido como um time muito pequeno, tá? Eu conheço pessoalmente as instalações, tudo pequenininho, da Universidade
Central de Venezuela. É absurdo que um time desse, na Neoquímica Arena, não jogue com medo do Corinthians. É um time que jogue muito à vontade, né? Trabalhando, enfim, ao acreditar que pode perfeitamente até mesmo ganhar do Corinthians. Então, é assim, isso por quê? Porque o Corinthians não consegue meter medo mesmo dentro de casa. Isso por quê? Por causa do Ramon. É isso. Então vamos lá. Dá para ganhar? Dá para ganhar. Na minha opinião, o Corinthians já está muito perto da próxima fase. Só um desastre vai tirar o Timão da fase de grupos da Libertadores de América, porque este adversário do Corinthians, neste momento, vive uma das piores crises futebolísticas da sua história. O Corinthians, com todo respeito ao Barcelona, que a despeito de ser uma equipe hoje muito frágil, é uma instituição muito séria, é um grande clube do Equador, um dos maiores do Equador, um clube muito interessante, com a torcida fanática e tal. Eu gosto muito do Barça de Guayaquil, né? Mas este momento do Barça é um dos piores momentos da história desse clube. O Corinthians vai enfrentar essa equipe, que é de massa lá no Equador, em um dos seus piores momentos da história. De tal sorte que o Corinthians pode vencer esse jogo mesmo atuando, mesmo se atuar na primeira partida, né? Vai ter ainda o sorteio lá na cancha equatoriana, tá bom, gente? Lá em Guayaquil. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final.